Quais são os pré-requisitos? O que a pessoa tem que ter? Quais são as características que a pessoa tem que ter para poder pleitear uma vaga lá na Legião Estrangeira? Cara, essa sua pergunta ela é boa e ela, assim, a galera me faz essa pergunta direto e quando eu dou a resposta eles ficam frustrados, porque a Legião Estrangeira não existe uma ciência exata. Se você entrar no site oficial da Legião Estrangeira, eles não falam qual é o perfil que eles querem. Eles mandam você se apresentar com passaporte. E aí eu já vi entrar, cara, de ex-presidiário, igual a gente vai falar daqui um pouco, Navy SEALs americano, oficial do exército americano, eu já vi entrar juiz de Madagascar, já vi entrar médico, piloto de caça, já vi entrar um moleque de 17 anos que nunca trabalhou na vida, já vi cara que parecia máquina de matar ex-forças especiais da Rússia, Spetsnaz, o cara ficou reprovado comigo no teste, o cara parecia um tanque de guerra. Aí a gente chegou à conclusão, depois de uns anos lá dentro, de que a Legião ela não tem uma lógica, uma regra cartesiana, um perfil para você chegar lá e ser aprovado. Vai depender da necessidade do momento da hora, do momento da Legião, de nacionalidade e de experiência de vida. Ora eles pegam ex-Special Force do mundo inteiro para eles, porque aparecem todos os dias lá, ora eles pegam um universitário. Aí como é que tu vai entender uma porra dessa? Idade mínima tem? Cara, o site oficial da Legião fala 39 anos, né? Até 39. Até 39, mas eu já vi colega, um australiano, entrar com 45. Mas o cara tá voaço. O cara chegou lá, ele parece que ele... Parece não, ele foi militar na Austrália, Special Force, e ele... Cara, o cara ele deixou a molecada de 20, 30 anos pra trás no teste físico e a Legião pegou ele. Falou, não, você tem 45, mas a gente quer você porque você se destacou. 45 anos. Então... Tu vê, como não é uma ciência exata, o site oficial fala que é até 39, mas comigo, no meu pelotão, entrou um colega com 45 anos, entendeu? Como era o teste físico na tua época? Cara, na minha época, o teste físico é um teste físico básico, não é um teste físico difícil. Eu senti muita dificuldade porque a minha situação no Brasil estava uma situação difícil, então eu não conseguia fazer uma alimentação regrada. Mas a galera que chega lá, chegou muito candidato à Legião preparado. Então eu cheguei fraco fisicamente, eu não corria bem, eu não fazia barra bem, eu não fazia abdominal bem, mas basicamente os testes são barra, tem no site também oficial da Legião Estrangeira, a galera se puxar lá vai ter vídeo no YouTube ensinando como faz. Barra, abdominal, flexão, corrida de velocidade, corrida de resistência. Basicamente era isso, nem natação tinha. Agora que eles estão sugerindo que o cara chegue lá sabendo nadar pelo menos 50 metros ou 25 metros, mas nem natação tinha. Cara, que viagem. Vem cá, você chegou lá? Cheguei chegando. Opa, tudo bom? Que é Legião Estrangeira? Cheguei chegando. Eu queria fazer parte, eu queria participar. Cara, pra mim foi muito interessante porque eu fui com... Eu tava com a autoestima muito baixa, meu cara tá fudido aqui no Brasil mesmo, tu entra no avião sem um centavo, e aí um colega me levou no portão, e aí eu fui enchendo o saco do colega, e aí, cara, chegou uma hora que ele falou, irmão, se você não parar de me perturbar sobre a Legião Estrangeira, eu vou pedir pra aeromoça te trocar de cadeira, que eu não tô aguentando, irmão, tá me enchendo o saco. Quando você chegar lá, você vai saber o que é a Legião Estrangeira. E, cara, a Legião Estrangeira ela é uma lenda, por quê? Poucos sabem que a Legião Estrangeira ainda existe. E menos ainda fizeram parte dela. É uma instituição tão antiga quanto a própria guerra, criada há quase 200 anos pelo rei Filipe da França, com a finalidade de escoar os criminosos, os mendigos, e todo o perfil de homem não bem-vindo na França, ele canalizou, juntou tudo e botou para fora da França. A primeira base da Legião Estrangeira foi na Argélia. Então ele conseguiu canalizar, tirou toda essa galera aí, que não servia para porra nenhuma no legado francês, criou um exército de estrangeiro, que hoje é a Legião Estrangeira Francesa, jogou para a África, porque na época a França estava avançando muito com as colonizações francesas. Ou seja, ele conseguiu montar um exército com essa galera para defender os interesses da França fora da França. Ou seja, os legionários ficavam fora da França, mas ainda sob o comando dela, entendeu? Então tem muita gente que acha que é lenda, que não existe. Agora nas minhas redes sociais, pô, a galera de 30, rapaz, que existe mesmo? O que é Legião Estrangeira? E hoje a gente ainda tem informação, tem um podcast que eu posso chegar aqui e falar, vai na rede social, vai no site. Antigamente não tinha nada. E eu literalmente falei, meu irmão, essa porra não existe, é lenda. Quando eu fui com um colega que eu cheguei no portão, que tinha um legionário lá de fuzil, cara, eu me tremia todo, frio na barriga, dor
dor de barriga. Eu falei, meu irmão, caraca, os caras existem, meu irmão, estão aqui. Então eu me apresentei no Fort Nogent em Paris, que é literalmente um forte de guerra, Fort Nogent. E aí fica um legionário lá de fuzil, no posto de recrutamento, recebendo a galera dos passaportes. Aí tu chega lá com o passaporte, e tu se apresenta, e o legionário lá da hora decide se ele vai te acolher ou não. Dependendo da nacionalidade do momento, ele não pega. Na minha época tinha um monte de nacionalidade que ele não deixou entrar. Por exemplo, você, de onde tu é? Marrocos. Tem muito marroquino aqui. Você, sou da África. Qual país? Costa do Marfim, muito africano. Pode você, sei lá, Polônia, país do leste, que vai muito país do leste. Cara, tem muito. Não tem um critério, eu não sabia, mas... Brasileiro tem muito? Cara, na época que eu fui tinha muito pouco, porque a Legião Estrangeira não era tão famosa, né? Agora parece que tem bastante, mas no meu pelotão tinha um brasileiro só. Entendeu? E aí, mais ou menos... Era o Lote? Não, o Lote ele foi na minha época também, mas não foi do mesmo pelotão. E a gente serviu no mesmo regimento, que eles chamam de 12e Rep, que é o 12e Regiment Étranger de Parachutistes, que é meio que... É como se fosse a core da Legião Estrangeira, vamos botar assim, como se fosse o regimento de elite da Legião Estrangeira, né? A gente foi para esse regimento aí, o Lote também foi. O Lote foi lenda lá, cara. Pô, deu muita porrada. Ele sempre foi bom de jiu-jitsu. Eu cheguei no regimento, nesse regimento. Ele já estava nesse regimento, ele chegou antes de mim. E, cara, a galera só falava Lote. Por quê? O jiu-jitsu na época não era ainda muito disseminado no mundo. E na Legião Estrangeira, aqueles caras grandão, russo, tcheco, os caras eram bons de porrada. Meu irmão, levava pro chão, o cara parecia um franguinho, né? E aí, cara, a gente amassou muito lá. O Lote amassou muito legionário lá, aqueles maluco grandão. Eu amassei muito, eu era azul quase roxo. Eu gosto de falar que eu era azul quase roxo. Eu com meu jiu-jitsu meia boca, irmão. Aquele jiu-jitsu água de salsicha. Meu irmão, amassei muito russo, irmão. E aí tu vai ganhando respeito no regimento. Por quê? Porque porradaria em pé todo mundo dava, os caras eram bons de porrada, mas jiu-jitsu levava pro chão, os caras acabavam o legionário. E aí, basicamente, é isso aí, onde eu me apresentei, por que eu fui pra Legião Estrangeira, né? E qual o salário de um legionário? Cara, o salário da Legião Estrangeira no site oficial hoje também tá ali em torno de 1.300 e pouco, euros, 1.320 euros, é pouco. É o salário mínimo francês, né? Mas você tem moradia, alimentação, tudo? A moradia é assim, quando você vai pra Legião Estrangeira, você tem que ficar 5 anos em internato, né, aquartelado. Oficialmente falando, pode sair? Pode, mas tu sai fardado. Aí flexibilizou, a galera já leva esposa. Vir pro Brasil visitar a família, jamais. Pode. Depois de 1 ano de legião, você tem direito a férias, a 2 meses de férias. Você pode vir visitar, você tem uma vida normal. Só que o regime é aquartelamento, é internato. Você tem que ficar pelo menos o primeiro ano ali sem ver, sem conseguir ir pra rua, sem ter acesso a uma vida normal, uma vida civil, né? Aí tu se alimenta aí tu fica aquartelado. Aí eles têm tudo lá. Teu salário cai e tu não gasta praticamente com nada, né? Mas esse valor, 1.200 euros, ele no outro ano já recebe mais? Não, porque a economia francesa ela é meio que instável, assim, né? Tu vê, da minha época pra cá, acho que aumentou 100 e poucos euros. Isso já tem 10 anos, irmão. Então é aquele salário ali base, mas o que acontece? Quando você vai para missões, para as guerras, você na época quadriplicava o salário, parece que agora triplica ou dobra, e a gente faz muito treinamento, porque o legionário, quando ele não está em guerra, ele está treinando. Quando ele não está treinando, ele está em serviço. E aí você ganha muito bonificação de treinamento, ou seja, quando você está treinando nas bases de treinamento da Legião pela França ou pelo mundo, você recebe, tipo overtime, não, tipo, como é que eles falam aqui, hora extra, mas tem um nome específico aqui no Brasil que eu esqueci, e quando você está em missão também. Então o salário ele vem o mínimo ali poucas vezes, porque ou você está sempre em treinamento ou você está em missão. Porque quando você entra para a Legião Estrangeira, fatalmente você é enviado para a missão, entendeu? A Legião Estrangeira ela opera pelo exército francês. Então o organograma francês ela segue a Constituição francesa, ela fica abaixo das leis francesas. Como a França ela integra a ONU, ela está sempre fazendo operações pelo mundo pela ONU. E aí, cara, são centenas de operações aí já, dezenas de operações que a Legião Estrangeira faz aí todo ano. E como que foi o curso de formação, cara? O que tu achou?
Tava com quantos anos? Cara, na época eu tava com 23, né? Indo pra 20, eu gosto de falar 24 não, mas essa idade é meio estranha, mas... Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no curso lá? Clima, a exigência de esforço físico, técnica? Vou puxar um gancho aqui, voltar um pouco lá no início, né? Quando você se apresenta em uma das bases de recrutamento da Legião Estrangeira, espalhadas pelo mundo, você vai para um centro de pré-seleção. Aí você fica ali, eu fiquei mais ou menos umas 3 semanas, aí fiz alguns exames. Depois desse centro de pré-seleção, você vai para o quartel-general da França, que é o Commandement de la Légion Étrangère, que fica em Marseille, no sul da França. E ali você passa mais ou menos umas 4 semanas fazendo todos os testes físicos, testes de saúde. Os caras te viram do avesso. Se tu tiver uma cárie, na época, se tu tivesse uma cárie, tu não entrava, porque eles acham que essa cárie pode te trazer um problema no Afeganistão, por exemplo. Então os caras te viram do avesso. O teste psicotécnico era bem rigoroso, apesar de só ter maluco na Legião. E o teste de saúde também era bem rigoroso. Terminou esses testes, foi selecionado, eles te mandam para o quartel-escola. Aí você fica mais 4 meses no quartel-escola. Nesses 4 meses do quartel-escola, que fica em Castelandari, você tem 4 semanas de nivelamento ali, porque tem muitas nacionalidades, são mais de 140 nacionalidades. Então tem árabe, tcheco, chinês, brasileiro, e a galera não fala inglês. E a língua oficial da Legião Estrangeira é o francês. Então eles precisam, nesses 4 meses... Deixa eu te perguntar se tu falava algum outro idioma quando você apresentou. Nada? Cara, eu cheguei lá, eu não falava nem o português direito, que eu falava problema, escola pública, irmão, dá ruim, né? Chegava lá falando problema e, meu irmão, saí de lá falando francês. Na Legião Estrangeira, a matemática é simples, cara. Ou você aprende, ou você aprende. Não tem como você não aprender o francês. Por mais que você fale ruim, você vai falar e você vai entender. Porque no início, eles são pacientes. Mas depois eles perdem a paciência. Aí você começa a apanhar, porque a Legião Estrangeira ela tem um legado, né, sombrio de brutalidade, de espancamento, de deserções. Voltando lá nesse quartel, aí nesse quartel-escola tem essas 4 semanas de nivelamento. Ali é onde o pau quebra, entendeu? Alguns desertam, porque eles testam o seu caráter, eles querem saber quem você é, eles precisam te nivelar, então eles testam o seu psicológico. É o tempo inteiro comendo pouco, com frio, com fome, treinamento físico, porra, superando todos os limites do corpo, muito legionário se machuca, se quebra, muito frio, eu peguei -0, peguei neve, então era muito frio, e aí já é muito frio, o cara te deixa molhado no frio, ainda te dando porrada, então o seu psicológico ele é testado o tempo inteiro, e nessas 4 semanas que chama a semana do inferno, que é o período do inferno, muitos legionários desertam, pedem para sair, não querem ficar. O nivelamento é aquela furtigação ali. Isso, é o nivelamento. Igual o curso de operações especiais. Aí depois você volta para o quartel-escola, mais 3 meses, aí já é mais light, aí é serviço, formatura, ordem unida, aprender o equipamento básico ali de combate da Legião, francês, muito curso de francês. Munição à vontade para tirar, para treinar? Cara, a Legião Estrangeira treina muito. Por quê? Porque tá o tempo inteiro indo em missão real, né, cara? Se você pegar o legado da Legião Estrangeira de guerras, ela, nesses quase 200 anos, ela já fez Bósnia, Iugoslávia, Sarajevo, Iraque, Afeganistão, África, Kuwait. Cara, todos os lugares mais perigosos do mundo, a Legião Estrangeira entrou em operação. A Legião é financiada, então, pelo governo francês? Pelo governo francês. Ela é um braço, uma força auxiliar do exército francês, ou ela é um exército à parte? Ela é um exército dentro de um exército. Aí eu vou explicar agora. A Legião Estrangeira, ela era um exército à parte. Mas como ela é feita por estrangeiros, no passado, teve um problema, porque teve uma divisão de governos na época do presidente da França, Charles de Gaulle, isso já tem algumas décadas atrás, e alguns generais franceses designaram um sniper da Legião Estrangeira, do Regimento de Operações Especiais, que é o 2º REP, para executar o presidente francês, Charles de Gaulle à época. Só que a contra-inteligência francesa detectou e eles conseguiram mudar a rota do presidente, eles conseguiram proteger o presidente, e essa traição entre os generais franceses foi descoberta.
que eles tinham designado um legionário, um sniper, e aí conseguiram salvar o presidente. Só que como punição, a Legião Estrangeira, esse regimento específico, ele foi exilado da França para uma ilha, que a gente chama de Alcatraz, que fica lá na fronteira com a Itália quase, no meio, sei lá, do oceano, que é para onde eu fui. E como punição, eles pegaram esse regimento, isolaram ele da França, mas ainda sob o comando francês, e eles pegaram e integraram a Legião Estrangeira dentro do organograma militar francês. Então hoje, a Legião Estrangeira, eu falo que é um exército dentro de um exército, porque ele faz parte ele é um braço do exército francês. Tem missão perigosa que vai colocar em risco os franceses, tecnicamente eles mandam a Legião Estrangeira Francesa. Porque se der errado a operação, se tudo der errado, alguns estrangeiros morreram, alguns legionários morreram, estão salvos. E ninguém vai sentir falta. Mas se der certo, o mérito é da França. Geralmente não é da Legião Estrangeira Francesa. Por isso que existe uma lenda dentro da Legião Estrangeira, e tem colega que não gosta quando eu falo isso, que a gente respeita a bandeira francesa, a gente honra a bandeira francesa, por estar na França e pela França ter dado a oportunidade para muitos que nem eu, que não tinham que não tiveram uma segunda chance, mas a gente jura lealdade à Legião Estrangeira. A gente jura lealdade aos legionários que estão com a gente em missão, entendeu?